Conhecido pelo seu carisma e seu inconfundível bordão "Quem quer dinheiro", Silvio Santos construiu um império e construiu um legado que vai muito além da televisão. Ele se tornou uma referência de empreendedorismo, apresentador e se tornou o maior apresentador da história da TV brasileira. Mas como tudo isso começou? Como um camelô das ruas do Rio de Janeiro se tornou um dos maiores empresários e apresentadores do Brasil. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história fascinante de Silvio Santos, desde suas origens humildes até se tornar o dono do SBT e uma lenda da TV brasileira. Prepare-se para conhecer os momentos mais marcantes e as curiosidades dessa trajetória inspiradora. A origem da família Abravanel, que deu origem ao lendário Silvio Santos, remonta a uma rica história de migração e resiliência. Os Abravanel têm raízes na comunidade judaica sefardita, originária da Península Ibérica. Durante a Inquisição Espanhola, no final do século XV, muitos judeus sefarditas foram forçados a se converter ao cristianismo ou deixar suas terras. Os Abravanel, como outras famílias judias, fugiram para regiões mais acolhedoras, estabelecendo-se em diversos países, incluindo o Império Otomano e, mais tarde, a Grécia. A história dos Abravanel, que deu origem ao Silvio Santos, começa com seus pais, Alberto Abravanel e Rebeca Abravanel, que nasceram na Grécia, em Salônica, uma cidade que abrigava uma grande comunidade judaica. No início do século XX, com a crescente instabilidade política e o aumento do antissemitismo na Europa, muitos judeus gregos buscaram uma nova vida em outros países, e o Brasil se mostrou um destino promissor. Alberto e Rebeca imigraram para o Brasil em busca de melhores oportunidades e de um futuro mais seguro para sua família. Eles se estabeleceram no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, onde em 12 de dezembro de 1930 nasceu o Senhor Abravanel, que por nós é conhecido como o futuro Silvio Santos. E aqui surge uma curiosidade muito interessante, pois originalmente o seu nome deveria ser Dom Abravanel, em referência ao título honorífico Dom. No entanto, como esse título não é usado aqui no Brasil, o seu pai optou por Senhor Abravanel, que no espanhol tem o mesmo significado de Dom, preservando assim a ideia de nobreza que este nome carrega. Como muitos imigrantes, os Abravanel enfrentaram dificuldades financeiras, mas trouxeram consigo um forte senso de identidade cultural e religiosa, mantendo vivas as tradições judaicas que haviam sido passadas de geração em geração. O legado dos Abravanel não foi apenas de luta e sobrevivência, mas também de perseverança e determinação. Essas características moldaram a personalidade de Silvio Santos e influenciaram sua trajetória. Criado em um ambiente que valorizava a educação, a ética de trabalho e a resiliência, Silvio transformou essas qualidades em pilares de sua carreira, alcançando um sucesso sem precedentes na televisão brasileira e no mundo dos negócios. Assim, a história da família Abravanel é um testemunho de força e da adaptabilidade de uma família judaica que, apesar dos desafios e das adversidades, construiu uma nova vida em terras distantes, deixando um legado duradouro que continua a influenciar gerações no Brasil. Desde muito jovem, Silvio teve que ajudar no sustento da família e, aos seus 14 anos, ele começou a trabalhar como vendedor de canetas e capas de plástico para títulos de eleitor. Nas ruas, ele rapidamente se destacou pela sua habilidade de se comunicar e rapidamente cativou os clientes. Esse período foi crucial para o desenvolvimento de sua carisma e sua persuasão, qualidades que mais tarde o tornaria um dos apresentadores mais amados do Brasil. Trabalhando como camelô,
Silvio aprendeu a lidar com pessoas de diferentes origens e desenvolveu um senso aguçado de negócios. Ele era capaz de transformar uma simples venda em um espetáculo, usando seu talento natural para entreter e persuadir. Essa habilidade chamou a atenção de muitas pessoas, e foi só uma questão de tempo até que ele fosse descoberto por alguém do mundo do entretenimento. Mas Silvio não era apenas um vendedor. Ele tinha uma visão empreendedora e estava sempre em busca de novas oportunidades. Mesmo nas adversidades, ele nunca deixou de acreditar em seu potencial e sabia que o futuro lhe reservava algo grandioso. Em 1948, quando ainda era muito jovem, Silvio foi convidado a trabalhar como locutor de rádio em Niterói. Sua voz marcante e seu estilo envolvente logo chamaram a atenção do público. Ele passou por várias emissoras, sempre aprimorando suas habilidades e ganhando experiência. Nos anos de 1950, a televisão começava a se estabelecer no Brasil, e Silvio percebeu que essa nova mídia oferecia possibilidades ilimitadas. Em 1958, ele teve a chance de substituir um apresentador em um programa de auditório na TV Paulista. Seu sucesso foi instantâneo e ele rapidamente se tornou o apresentador fixo. Nascia ali o programa Silvio Santos, que se tornaria um dos programas mais duradouros e amados da televisão brasileira. Silvio Santos trouxe uma nova dinâmica aos programas de auditório. Com seu estilo único de interação com o público, ele não era apenas um apresentador, mas também um showman, que sabia exatamente como entreter e envolver a audiência. Seu carisma e capacidade de improviso fizeram dele uma figura singular na TV brasileira. Após anos de sucesso como apresentador, Silvio decidiu que era hora de dar um passo maior. Em 1981, ele fundou o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que rapidamente se tornou uma das principais emissoras do país. Com uma programação variada e popular, o SBT trouxe ao público uma série de programas icônicos, como o programa Silvio Santos, o Show do Milhão e o Roda Roda. Além de ser um apresentador talentoso, Silvio mostrou-se um empresário visionário. Ele soube como construir e expandir o seu império, diversificando seus investimentos em setores como cosméticos, turismo e até mesmo no mercado financeiro. Seu sucesso empresarial é um reflexo de sua capacidade de inovação e liderança. O SBT, sob a liderança de Silvio, sempre foi uma emissora que se destacou pela proximidade com o público e por programas que falavam diretamente ao coração dos brasileiros. Mesmo enfrentando a concorrência acirrada, Silvio conseguiu manter sua emissora relevante e querida ao longo das décadas. Silvio sempre foi uma figura icônica da televisão brasileira, conhecido não apenas pelo seu talento como apresentador e empresário, mas também pelo seu humor irreverente e muitas vezes polêmico. Ao longo das décadas, Silvio fez piadas que, em outros contextos, ou proferidas por outras pessoas, poderiam ter gerado grandes controvérsias e até mesmo cancelamento. No entanto, ele parecia ser incancelável. Mas por que isso acontecia? Primeiramente, é importante a gente reconhecer que lugar Silvio ocupava na cultura brasileira, pois ele era visto como uma figura quase mística e também como um patrimônio da televisão brasileira, cuja sua presença era sinônimo de entretenimento familiar. Ele construiu uma confiança e um afeto com seu público com o passar das décadas, o que lhe dava uma certa licença poética para poder dizer as coisas que, ditas por outras pessoas, poderiam até mesmo ser mal interpretadas. Ele também era conhecido pelo seu humor simples e direto, que muitas das vezes flertava com
a provocação. Porém, ele sempre falava de uma maneira que parecia ser despretensiosa, pois a sua habilidade de dosar o humor e a sua carisma criavam uma atmosfera onde suas piadas eram vistas como parte de um personagem que ele construiu e não como uma ofensa pessoal. Para muitos ele era como se fosse uma espécie de tiozão, que até falava o que vinha na cabeça, mas fazia isso sem malícia, o que de certa forma amenizava a recepção de suas piadas. Outro fator também é que Silvio pertencia a uma geração diferente, onde certas falas e comportamentos eram mais aceitáveis. Isso também fazia com que suas piadas fossem interpretadas muitas vezes como uma parte de um contexto cultural e não como uma intenção de ofender. Por fim, ele tinha uma postura autêntica e transparente. Ele não tentava agradar as pessoas e nem seguia o politicamente correto. Acima de tudo, Silvio era fiel a si mesmo. Essa autenticidade ressoava com o público que valorizava a sua consistência, sua personalidade e o seu humor. Em suma, Silvio parecia ser incancelável não apenas pelo legado que ele nos deixou, mas pela sua habilidade única de se conectar com o público de maneira autêntica e carismática, mesmo quando as suas piadas desafiavam a sensibilidade moderna. Silvio não foi apenas um apresentador ou empresário. Ele foi uma lenda viva. Sua influência foi além da televisão, impactando a cultura popular e servindo de inspiração para muitos brasileiros. O Homem do Baú continua sendo uma figura carismática e respeitada, tanto por sua trajetória profissional quanto por sua integridade pessoal. O legado de Silvio Santos é imensurável. Ele provou que, com determinação, carisma e visão, é possível alcançar sonhos inimagináveis. Seu nome está gravado na história da televisão e na memória afetiva de milhões de brasileiros. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho e deixe nos comentários o que mais te inspira na trajetória do Senhor Abravanel.